Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube. Forte abraço. Esta manhã, mais uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Se encontra no Velho Testamento, o livro de Amós, profeta menor, né, irmãos? Como se diz, capítulo 8, no versículo 11. Já desde já peço que você deixe aí o seu like, o seu joinha, que você se inscreva nesse canal, você compartilha com seus amigos. Não esqueça, meu amigo, do joinha, meus irmãos. Não esqueça do joinha, que é isso que faz o canal crescer e ser reconhecido. Amém? Amós capítulo 8, versículo 11, né, irmãos? Que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Louvado seja Deus. Meus amigos, irmãos, naquele tempo que Israel estava em rebeldia com o Senhor nosso Deus. E Deus mostra para Amós, profeta Amós, a visão de um cesto de frutos, sabe, irmãos? E glória a Deus. E a gente pega esse versículo, não dá para ler o texto inteiro, mas Israel estava em desobediência à palavra de Deus. E Deus falou para Israel que um dia haveria de ter fome, mas não de pão. Um dia haveria de ter sede, e não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E eles iam correrem de um lado para o outro, de mar a mar, de norte a norte, sabe? Mas se nós formos aplicar para os nossos dias, nós já estamos vivendo também, a igreja está vivendo, passando por esse processo. Sabe, irmão? Hoje, muitas das vezes, nós escutamos discurso bonito, sabe? Discurso bonito, bem encaixado. Perdão, meus irmãos. Bem encaixado. Mas os irmãos podem observar que está faltando tempero. E a Bíblia fala do tempero. Sabe, irmão? Que a palavra não pode nem ser salgada, mas também não pode ser sem sal. Está escrito isso na palavra do Senhor. Então a palavra tem que ter tempero, meus irmãos. Ela tem que falar conosco. Ela tem que temperar a nossa vida. Ela tem que ter sabor. Por quê, meus amados? Se não tem sal, ela não presta. Comer uma comida sem sal é a coisa mais ruim que tem. E salgada também demais, a gente não suporta alimentar de uma comida salgada demais. Então, queridos, a comida boa tem que ser temperada.
Uma doutrina boa, ela tem que ter, irmãos, ensinamento bom de santidade, de santificação do corpo, da alma e do espírito. Mas tiraram, irmãos, o tempero da palavra do Senhor, tiraram. Sabe? Tiraram o tempero. No lugar do tempero colocaram. Isso não tem nada a ver. Isso não tem importância. Né, irmãos? Então, está faltando o tempero da palavra de Deus para que as pessoas que vão convertendo seja alimentado com o tempero da palavra. Então, hoje tem a palavra, o povo prega, irmão, tem pregador que prega bonito, que conhece bastante, tem muito conhecimento. Eu ainda estava falando com um colega meu outro dia, a teologia é boa, irmãos, muito boa, mas para quem é firme na palavra. Porque se nós formos, irmãos, observar depois que surgiu a teologia, entrou também, irmãos, o liberalismo dentro das igrejas. Palavra sem tempero. Tem conhecimento. Conhece quantos quilômetros tem de Jerusalém a Nazaré. Conhece quantos quilômetros tem de Jerusalém a Jericó. E daí por diante. Sabe aonde andou os profetas. Sabe a data, as datas. Sabe, irmão? Certinho, mas não tem o tempero. Sabe, irmãos? É uma comida sem óleo, sem alho, sem cebola, sem nada. É uma comida bonita. Nada mais do que isso. E eu não me lembro qual versículo que fala lá, eu acredito que seja em Colossenses, e fala que a comida tem tempero. Então, qual é a palavra que nós estamos em falta, irmãos? É a verdade, a sã doutrina, sabe? Isso aí está faltando. Está faltando os pregadores itinerantes que prega por cachê. Eles não pregam mais a sã doutrina, porque o objetivo deles é um cachê alto. E se você é aquele obreiro que prega a verdade, no seu culto vai pouca gente. Sabe, irmãos? Então, está aqui falando, isso aqui Deus falou para Israel, mas nós possamos aplicar também nos nossos dias. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar a outro mar, até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão, meus amados. Nós que amamos a palavra de Deus, quando nós vamos num culto de um pregador coach, nós não sentimos bem. Muitas das vezes nós vemos aquela igreja toda desconcertada e o povo gritando, falando até, às vezes, até em mistério. Mas só que eles não estão sendo alimentados pelo alimento verdadeiro, a palavra pura e verdadeira, meus amados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Louvado seja Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Então, que Deus abençoe, que você receba esta palavra no coração. Vamos arrumar nossa vida diante de Deus, meus amados. Não basta ser crente, nós temos que ser cristão, autêntico, guardando
a verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.